Bem-vindo de volta. Hoje estamos novamente com John Helmer, um dos jornalistas ocidentais com mais tempo de atuação em Moscou desde 1989, se não me engano. Obrigado por participar do programa para falar sobre os arquivos de Epstein e imagino sua complexidade e impacto na política internacional. Então, bem, podemos começar com o que agora está sendo apresentado como a conexão russa. Ou seja, aparentemente Epstein tentou, por vários canais, conseguir uma reunião com Putin. Mas, de acordo com as evidências, esses esforços parecem ter sido mal sucedidos. Ainda assim, vemos isso sendo usado, até certo ponto, pelo establishment da mídia política para vincular a Rússia ao escândalo e até sugerir que ele era um agente russo. Eu estava pensando, se sim, det systemet in Grusven et snängt, it's so boring. Vamos começar assim, estabelecendo alguns contextos gerais. E quando chegamos aos detalhes das tentativas de Epstein de se conectar com a Rússia, todas acabam em nada. Mas vamos colocar isso nesses tipos de contextos. Em primeiro lugar, a política de poder é uma questão bastante incendiária em qualquer país. E cada lenha adicionada é combustível para o fogo. Cada pedaço de papel. O escândalo Epstein é obviamente uma questão importante na política dos Estados Unidos. E há associados individuais de Epstein, Mendelssohn na Inglaterra, Jagland na Noruega, Lashak na Eslováquia e como é o nome dele, Lang, em Paris. Todos esses indivíduos são combustível político para o fogo naqueles países específicos, naqueles contextos políticos específicos. Na Rússia e nos Estados Unidos temos um contexto em comum, os dois estão em guerra um com o outro. Isso é muito importante. Em segundo lugar, eles estão tentando negociar uma saída dessa guerra. Podemos chamar isso de a história de duas eleições de meio de mandato. Trump enfrenta uma eleição de meio de mandato, em que provavelmente perderá apoio significativo no Congresso. E o presidente Putin também enfrenta uma eleição de meio de mandato, em 20 de setembro, na qual, se as atuais políticas do Banco Central forem mantidas sem um avanço político ou militar na linha de frente, é provável que haja considerável descontentamento político, decepção e possivelmente uma reação negativa na Rússia. Portanto, temos crises de meio de mandato iminentes em ambos os países. Nesse contexto, temos outro problema geral. Por algum motivo, em todos os países, as pessoas se esqueceram do que as classes dominantes fazem quando não estão sob observação. O fato de que elas têm relações sexuais, o fato de que tratam seus parceiros sexuais de forma abusiva, o fato de que isso está longe de ser novidade. E isso não é novidade para as classes dominantes. Basta ler as memórias de Casanova para entender como as pessoas se comportavam nas cortes europeias dos séculos XVII e XVIII. Alguém acredita que, quando Henrique VIII ia caçar, depois que voltavam para o alojamento, não havia mulheres sendo forçadas, recrutadas, transformadas em escravas. Deus sabe o quê? Eram adultos consentindo? Eram crianças? Nós entendemos o que as classes dominantes fazem. O problema é que Epstein, como um gerente financeiro relativamente amador, administrando esquemas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, teve sua importância exagerada, assim como ele mesmo exagerava sua própria importância, enquanto as pessoas esquecem de seguir o rastro do dinheiro, dos clientes e de investigar como seus negócios realmente funcionavam. Então, esses são os contextos gerais. Estou feliz em entrar nesse assunto. Mas, para um homem que foi lavador de dinheiro e consultor de pequena evasão fiscal para dois clientes que dominavam suas transações financeiras, Leslie Wexner e Leon Black,
Dois clientes que controlaram seus negócios por mais de uma década. É engraçado que ele tenha tentado se aproximar da Rússia e dos oligarcas russos para lhes vender o que achava serem ideias originais de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. É engraçado porque os oligarcas russos já vinham desenvolvendo seus próprios sistemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal 10 anos antes de Epstein aparecer na cena. E eles já tinham suas próprias redes nos Estados Unidos, na Europa e no mundo todo para fazer isso. O que temos no momento, então, são os detalhes do que ele tentou fazer. E isso foi exagerado, porque os e-mails podem ser mal interpretados. Na imprensa inglesa, tentaram fazê-lo aparecer nas colunas do, digamos, Telegraph ou do Times, para dar a impressão de que ele era um agente russo. Em outros veículos, tentaram fazer parecer que ele tinha proximidade com oligarcas russos em Nova York. Podemos analisar os fatos. Os fatos são que se você for, e nosso público que duvida do que estou prestes a dizer pode fazer isso, a biblioteca Epstein e pesquisar os nomes, digite Putin, e você encontrará aproximadamente 1021 registros. Acredite, ler tudo isso é uma tarefa cansativa. A maioria são recortes de imprensa que os escritórios de Epstein em Nova York ou em outros lugares recebiam de diversas fontes. E o interessante sobre eles é que não são particularmente competentes. Eles não demonstram nenhum esforço real para entender a política russa. Ele recebia trechos do Washington Post, do New York Times, do Wall Street Journal. Agora, o que se aprende sobre política russa com esses meios de comunicação? Você não aprende nada além de desinformação. Epstein era ignorante demais para saber a diferença entre desinformação, má informação e a verdade de qualquer assunto. Ele tinha um cérebro de segunda categoria, com um ego enorme, e muito dinheiro passava por seus bolsos. Ele confundia a diferença entre o bolso e o cérebro, e também o zíper. Então o que ele tentou fazer foi usar o norueguês Thorbjørn Jagland para se aproximar de Putin. Ele tentou usar o eslovaco Miroslav Lachak, que havia sido ministro das Relações Exteriores e se reunido 4 vezes com Sergei Lavrov, para organizar um encontro. Também tentou conseguir que Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro israelense e chefe da inteligência militar, que se encontrou com Putin 2 vezes como primeiro-ministro em 2000 e 2001, organizasse uma reunião com Putin. Tudo o que recebeu em troca foram ofertas de convites para o Fórum Econômico de Vladivostok, que você conhece muito bem, ou para o Fórum Econômico de São Petersburgo, que você conhece igualmente bem, ou para um ou dois daqueles fóruns empresariais em lugares como Sochi, onde, como isca, lhe ofereceram um aperto de mão em meio à multidão. Um aperto de mão com o presidente da Rússia em meio a uma multidão de empresários, todos vendendo algo, especialmente a si mesmo. Epstein recusou e insistiu, dá para ver isso no registro de e-mails, em uma reunião individual. O que ele achava que estava oferecendo a Putin? O que ele dizia a esses intermediários? Ele acreditava ter um esquema digital ou de criptomoedas que tornaria a Rússia uma líder global em transferências de criptomoedas. E achava que poderia vender essa ideia a Putin da mesma forma que vinha vendendo a seus clientes de ajuste e otimização fiscal nos Estados Unidos. Bem, talvez a família Chomsky tenha caído nessa. Talvez Stephen Bannon tenha caído nessa. Talvez Wexner e Black também. Mas eles eram americanos. E não eram nem tão experientes em evasão fiscal quanto os oligarcas russos, nem tão acostumados a lidar com enganos, vendedores e trapaceiros americanos quanto Putin já era. Então eles recusaram. Quando Epstein descobriu que não conseguiria um encontro cara a cara com Putin, tentou várias outras coisas. Dá para ver nos e-mails que ele pediu à secretária que reservasse um voo para a Crimeia. Ele tentou isso por 2 anos seguidos, 2012 e 2013. Nunca chegou à Crimeia. Nunca chegou a Moscou. O que ele tentou fazer em casa, em Manhattan? Tentou entrar de penetra nas festas de Roman Abramovich.
Tentou atrair Len Blavatnik para seus jantares. Disseram-lhe que Blavatnik era próximo de Putin. Isso é um absurdo, mas enfim. Blavatnik era russo-judeu, com tamanho de oligarca em Moscou, Nova York e Londres, como você sabe, e era considerado um oligarca russo. Essa parte é verdadeira. Blavatnik educadamente recusou comparecer aos jantares dele. Ele tentou se aproximar de Oleg Deripaska, tentou se aproximar de Prokhorov. Eu acompanhei cada um dos oligarcas, especialmente aqueles com conexões nos Estados Unidos, e ele fracassou todas as vezes. Nenhum deles apareceu. Não encontrei nenhum registro de que tenham aparecido para almoços, jantares ou em aviões. Por que precisariam do avião dele? Eles tinham aviões muito maiores. Tinham suas próprias ilhas, seus próprios barcos. O que ele estava vendendo? Bem, dá para ver por todos os arquivos que ele estava vendendo consultoria de arte. Esse é outro esquema para movimentar ativos dentro e fora de paraísos fiscais. Fiz muita pesquisa sobre como os oligarcas evitam impostos e transferem dinheiro. Não havia nada que Epstein estivesse fazendo que fosse original, nada que eles já não soubessem. E a maioria deles é relativamente educada. Quando Epstein foi procurado por um corretor de imóveis em Manhattan para levar alguns russos a ver e possivelmente comprar sua mansão em Manhattan, estou tentando lembrar quem eram. Um deles, acredito, era Alexei Kuzmichev, um dos oligarcas do Grupo Alfa. E o outro era Abramovich. O que Epstein respondeu por e-mail foi que já tinha se encontrado com Abramovich e que Abramovich lhe havia oferecido $250 milhões por sua casa, oferta que ele recusou. Quero dizer, isso é uma completa invenção. Primeiro, Abramovich nem apareceu. Segundo, a casa dele em Manhattan era muito inferior em valor e tamanho em comparação com a fileira de casas que o próprio Abramovich havia comprado. E $250 milhões eram, se não me engano, cerca de 5 vezes mais do que a casa valia no mercado na época. Pensar que um oligarca cometeria um erro desses mostra o nível de sua curiosidade e sua capacidade de ler sobre os russos. Aquele com quem ele parece ter se conectado, mas não diretamente, foi Dmitry Rybolovlev, o oligarca do potássio, que ia e vinha de Miami comprando a casa de Trump. E há algo nos arquivos de Epstein sobre uma tentativa de Trump e Epstein de salvar Trump da falência, fazendo com que alguém comprasse uma casa ou algum tipo de combinação imobiliária por um preço muito acima do valor de mercado. Isso constituía um suborno, uma transferência financeira. É muito incerto o que aconteceu, mas Rybolovlev não se envolveu nem com Epstein, nem com seus intermediários. Então, resumindo, Epstein tentou por uma década e fracassou. Fracassou politicamente em alto nível, fracassou com os oligarcas russos, e fracassou por várias razões. Uma delas foi sua ignorância, seu excepcionalismo americano, achando que tinha algo a oferecer que os russos ainda não tivessem pensado ou com o que já não tivessem experiência. E sua falta de curiosidade intelectual, ele não tinha nada disso. E nenhum dos europeus que ele usava como intermediários, contatos ou elos, Barak, Jagland, Leichuk e outros. Havia um emiradense chamado Salaim, que renunciou ontem ao seu cargo corporativo. Nenhuma dessas pessoas tinha muita competência em assuntos russos. Nenhuma delas havia lidado com Putin pessoalmente, sempre em grupo. E Epstein não tinha curiosidade. Ele não demonstrou curiosidade em suas interações com ele sobre a Rússia. O único indivíduo, e isso é significativo, embora não mencionado pela imprensa russa, com quem ele realmente almoçou, com quem teve contato pessoal, foi Vitaly Churkin. Vitaly Churkin foi um excelente embaixador russo nas Nações Unidas. Um orador habilidoso, espirituoso e talentoso, que morreu prematuramente em fevereiro de 2017. Os registros mostram que Churkin concordou em se encontrar com Epstein em sua casa em Manhattan e foi cortejado para voltar.
Não há dúvida de que Churkin se encontrou com ele mais de uma vez, talvez meia dúzia de vezes. Pode-se argumentar que esses encontros eram uma conexão diplomática regular. Na época, Churkin sabia que Epstein estava envolvido com pessoas como Tom Barrack, um grande financiador da primeira campanha de Trump. Barrack é agora o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador de Trump na Turquia, e uma figura importante na política síria. Barrack era um financiador. Barrack was a financier. It's reasonable for Churkin to have gone to Epstein. É razoável que Churkin tenha ido até Epstein para conhecer outras pessoas e ouvir as fofocas. Mas então Churkin fez algo que foi possivelmente impróprio. Ele pediu a Epstein o favor de encontrar um emprego para seu filho, Maxim, e Epstein conseguiu esse emprego. O registro de e-mails mostra que tanto antes quanto depois da morte de Vitaly Churkin, Maxim Churkin manteve uma relação. Não estou dizendo que há algo imoral nisso. Estou dizendo que esse é o único funcionário nos registros que consegui encontrar que interagiu com Epstein e trocou favores. Não é muita coisa e não tem nada a ver com o presidente Putin, o Kremlin, ou as alegações que vêm do Le Monde, do Telegraph ou de outras porcarias que as pessoas leem na Europa. Bem, parece que Jagland, o ex-primeiro-ministro da Noruega, que mais tarde atuou como secretário-geral do Conselho da Europa, exagerou seus laços ou sua influência com Putin para se vender a Epstein e obter favores. Mas, novamente, é isso que os traficantes de influência fazem. Eles oferecem conexões e depois querem algo em troca. Então, em grande parte, ele basicamente fingiu isso, porque não conseguiu marcar um encontro com Putin de qualquer forma. Mas o que você acha que Epstein realmente queria dos russos? Ou seja, obviamente você disse que o que ele estava oferecendo aos russos, eles não estavam interessados. Mas isso é simplesmente, sabe, sobre ter uma conexão com o presidente da Federação Russa como uma espécie de moeda para ganhar influência pela Europa e pelos Estados Unidos? Ou, ao analisar os arquivos, havia alguma evidência de coisas específicas que ele queria obter com isso? Ou, novamente, quando ele solicita todas essas reuniões e uma introdução a Putin, há uma indicação do que realmente ele quer com isso. Acho que você colocou muito bem, Glenn. E o caso Jagland, se for a julgamento na Noruega, mostrará vários dos pontos que você mencionou. Sim, Jagland exagerou seu próprio poder pessoal. Ele nunca se encontrou com Putin, exceto como parte de uma delegação, seja com outros funcionários noruegueses ou com o Conselho da Europa, e nunca se reuniu com ele individualmente. Ele sempre fracassou nessas reuniões, porque o lado russo estava cada vez mais preocupado com as sanções europeias. E Jagland nunca conseguiu obter qualquer modificação ou abrandamento da postura europeia cada vez mais agressiva contra a Rússia. Sim, acho que você entendeu corretamente. Epstein, lendo jornais como o Wall Street Journal, o Washington Post, o New York Times e outros, compreendeu que Putin era uma figura mundial importante. Então ele achou que, ao realizar uma reunião, poderia estabelecer algo que depois venderia a outros como sua conexão com a Rússia. E ele repete esse modus operandi. É um golpe padrão, um truque comum entre os chamados gestores financeiros. Genebra e Zurique estão cheias deles. Dezenas. Liechtenstein também. Sem dúvida, Oslo tem mais do que alguns gestores financeiros que dizem aos clientes que, mediante uma taxa especial mais uma porcentagem, podem providenciar para que tenham acesso a informações privilegiadas por meio de seus contatos. Sejam ações prestes a subir, contratos governamentais prestes a ser assinados, navios prestes a ser fretados ou qualquer que seja o negócio. O gestor financeiro, assim chamado, está vendendo informações privilegiadas por meio de supostas conexões. Inside knowledge through so-called connections. Yes, that's what he was doing. However, I need to Sim, era isso que ele estava fazendo.
No entanto, preciso enfatizar que as investigações da imprensa sobre seus crimes sexuais superam em muito a capacidade da Forbes, do Wall Street Journal e de outros veículos de examinar sua situação financeira. E ela não era boa. É possível ver pela análise da Forbes que ele conseguiu montar uma suposta fortuna de aproximadamente 530 milhões de dólares, composta por cerca de metade em dinheiro e metade em imóveis. Vale a pena questionar quanto disso ele roubou de seus clientes. Veja, é muito comum, especialmente na Suíça, em Liechtenstein e em Londres, que gestores financeiros como ele roubem o capital principal de seus clientes. Eles roubam o principal porque acham que podem sair impunes. Para eles, é como roubar de um ladrão. Por que Wexner paga a um gestor financeiro 200 milhões de dólares, depois rompe a relação e recupera 100 milhões? A resposta honesta só será encontrada quando Wexner for colocado diante do Congresso, sob juramento e interrogado, ou melhor ainda, em tribunal. Os Estados Unidos têm o Estatuto RICO, a lei de organizações corruptas e influenciadas por extorsão, que os pegaria todos. Wexner, Black, Noam Chomsky, Stephen Bannon, todos eles. Eles entram em uma conspiração, como se diz em termos jurídicos, com um crime subjacente. A sonegação de impostos é um desses crimes. O uso de informação privilegiada é outro. Entre eles, há um beco sem saída envolvendo Trump. O governo Trump abriu os arquivos do Departamento de Justiça sobre os quais estamos falando agora, mas se recusou a abrir os arquivos do Departamento do Tesouro. Esses arquivos mostram transações, mais de 4.200 delas, segundo o senador Wyden, um democrata do Oregon. Eles mostram mais de $1 bilhão passando por uma única conta, novamente, de acordo com o comitê de Wyden. Os democratas não conseguiram obrigar os republicanos a abrir os arquivos financeiros. Então, voltando, a Forbes encerra suas investigações sobre o motivo. Bem, não sabemos por que aquele pequeno número de pagadores de taxas pagou tanto. Mas posso te dizer, pela minha experiência fazendo diligência prévia, assessoria em arte, esquemas de seguro, esquemas de portos francos, evasão fiscal por meio de Chipre, múltiplos esquemas de transferência que estão sendo usados. O que está acontecendo aqui é uma conspiração para evitar o pagamento de impostos no país de origem. Isso exige confiança em uma pequena equipe, geralmente 2 ou 3 advogados, 2 ou 3 contadores, e muitas outras pessoas movimentando dinheiro por meio de dezenas de entidades corporativas e centenas de nomes e contas para escondê-lo. E se um assessor entende a natureza criminosa do esquema, ele rouba o principal. Há um caso famoso, muito famoso, de um esquema desse tipo envolvendo Dmitry Rybolovlev e seu assessor de arte, Yves Bouvier, na Suíça. Tudo começou com a suspeita de Rybolovlev de que Bouvier estava cobrando demais por grandes pinturas. Por grandes pinturas, quero dizer uma obra de Leonardo da Vinci que supostamente foi vendida por cerca de 450 milhões de dólares. Tenha em mente que essas pessoas não são amantes da arte. O consultor financeiro ou de arte não está ensinando alguém sobre Rembrandt ou Da Vinci. Eles estão usando dinheiro quente, lavando-o por meio do mercado de arte, armazenando a pintura em um depósito no aeroporto de Genebra e depois revendendo-a para obter ganhos de capital não tributados. Esse é, em linhas gerais, o esquema. Quando Rybolovlev foi ao tribunal na Suíça e depois a Sotheby's em Nova York, a defesa de Bouvier foi complexa. Ele foi essencialmente absolvido da acusação de superfaturar a mercadoria para o cliente e nunca foi acusado ou condenado por roubo, que era o que Rybolovlev o havia acusado, fraude e furto. No caso de Epstein, não governmented. Isso envolvia ações,
títulos, seguros, prêmios, imóveis, falências fraudulentas, o que você imaginar. Mas ainda não chegamos nem perto do fundo disso. Então, voltando à sua pergunta, se chegássemos às transações financeiras, se chegássemos a cada um dos indivíduos, chegaríamos a uma situação em que um grande número de americanos estaria cometendo crimes sob a lei RICO, que o governo Trump não quer processar. É aí que estamos. Com um homem vendendo conexões basicamente para um punhado de clientes que tem dinheiro quente e querem que ele se desfaça disso em troca de um retorno de 5% ou 10%. E então percebem que ele está desviando somas muito maiores. É assim que se explicam as grandes quantias. Quando chegamos às interpretações russas do que está acontecendo, entramos em um tipo diferente de política. E talvez cheguemos a isso também. Eu queria perguntar, porém, além da evasão fiscal e da lavagem de dinheiro, eu estava me perguntando como você enxerga o problema sistêmico desse tipo de governança paralela entre redes de elite. Acho que nesse contexto, o caso norueguês se destaca porque, pelo menos nesse país, as pessoas ficaram chocadas. É um país pequeno, com cerca de 5 milhões de habitantes, mas está desproporcionalmente representado nos arquivos de Epstein. Há tantos contatos. E, novamente, do meu ponto de vista, isso faz todo sentido com base em onde o governo investe seu dinheiro. O governo norueguês tem essa ambição de ser uma superpotência humanitária internacional. Vai gastar bilhões em ajuda. Mas quando dizem ajuda, não se trata de alimentar os pobres. Esse dinheiro é então canalizado por meio de ONGs e think tanks, criando essencialmente um enorme coxo de onde os políticos podem continuar se alimentando. Assim, há essa circulação de elites. Todos têm um incentivo para se protegerem mutuamente. E esses políticos também podem comprar influência para si mesmos. Eles podem construir carreiras, comprar cargos em instituições internacionais e recuperar o dinheiro extra. Mais uma vez, não se trata apenas das ONGs. Muito do que chamam de ajuda, que vem do dinheiro dos contribuintes, vai até para a Fundação Clinton e organizações semelhantes. Então eles fazem isso e acabam em posições confortáveis em instituições internacionais, ganhando acesso a redes poderosas. Sabe, a Hillary Clinton vai até a Noruega e janta com eles, e isso é pago pelo contribuinte. E isso nem sempre é de interesse nacional, também tem a ver com construir as próprias carreiras. Basicamente, permite que os políticos formulem suas próprias políticas. Como o nosso ex-ministro das Relações Exteriores, Brand, ele também estava nos arquivos de Epstein. Agora ele está à frente do Fórum Econômico Mundial e, essencialmente, está dizendo a Epstein que sim, isso pode substituir as Nações Unidas. Então essas são coisas que eles nunca diriam em público. Mas aqui está o problema. Quando você injeta centenas de milhões e bilhões nessas organizações não governamentais, elas passam a operar fora do controle do governo ou do escrutínio público. Isso permite que o governo siga suas próprias políticas sem ser questionado. Também permite que os políticos se envolvam, e isso se torna uma grande operação de influência. Por exemplo, um dos políticos que liderou o processo de paz de Oslo nos anos 90, Epstein, deixou 10 milhões de dólares para os filhos dele. Não tenho certeza exatamente do porquê, mas provavelmente não foi apenas por generosidade. Eles estão trocando favores. Estão usando dinheiro público para se comprar em posições influentes e depois podem usar isso para se reeleger, conseguir bons cargos, receber propinas. Mas o problema é muito mais amplo, na minha perspectiva, porque uma vez que você faz governança internacional por meio de ONGs, não há mais prestação de contas. Então, por exemplo, em 2019, os políticos estavam todos derramando lágrimas de crocodilo. Precisamos ajudar a Ucrânia. Precisamos apoiar a democracia. Mas o que o governo fez foi financiar essa ONG, o Centro de Mídia da Crise da Ucrânia.
Depois que 73% dos ucranianos votaram no mandato de paz de Zelensky, ou plataforma de paz, para fazer as pazes com Donbass e com a Rússia e implementar Minsk, essa ONG, financiada pelo nosso governo aqui, bem como por governos ocidentais e pela National Endowment for Democracy, basicamente traçou linhas vermelhas, dizendo que não era permitido ceder em nenhum dos pontos pelos quais ele realmente concorreu, e que nem mesmo era permitido negociar com a Rússia sem a presença da OTAN na sala. Então, esse é meio que o limite que deveríamos traçar. Mas você não poderia fazer isso abertamente. Assim como o ex-ministro das Relações Exteriores não pode dizer abertamente que deveríamos substituir a ONU pelo Fórum Econômico Mundial. Mas você sabe, por meio dessas redes ocultas, dá para fazer o que quiser. Então acho que minha preocupação agora é a limpeza, as consequências. Eles vão procurar casos individuais, algumas maçãs podres, enquanto alertam. Não tentem derrubar todo o sistema. Isso é coisa do MAGA, não é algo que queremos. E no fim, as elites vão decidir se perdoar e seguir em frente. E qualquer pessoa que o criticasse seria rotulada como um agente anti-estatal, tentando semear desconfiança no governo e possivelmente agindo em nome de um governo estrangeiro. E a partir daí, eles seguirão em frente, e o sistema em si não mudará. São todos esses bilhões sendo injetados nessas, você sabe, organizações não governamentais administradas pelo governo, o que é um oxímoro, se é que já existiu um. Mas enfim, acho que como você vê isso se desenrolando? Porque você mencionou que nos Estados Unidos praticamente não há prisões. A mídia parece apenas tentar distrair com o Russiagate, todo aquele assunto. Bem, veja, você colocou isso muito bem, Glenn. Essencialmente, você expôs parte da estrutura do domínio imperial e, de repente, vemos, por meio dos documentos de Epstein, a forma como o imperialismo funciona, financeiramente, economicamente. Agora, a Noruega é um grande participante, não preciso te dizer, você explicou muito bem, no setor marítimo, e ainda não verifiquei se algum dos esquemas de navegação ou dos oligarcas do transporte marítimo da Noruega estava envolvido. Acho que não. A Noruega é uma grande potência em petróleo e gás, e como você disse, exerce sua influência e, por meio de seu alcance via ONGs, gera uma ampla gama de organizações de propaganda travestidas de think tanks independentes, mas que, na verdade, estão conduzindo a guerra contra a Rússia. Então, o Império, a organização imperial, liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia nesta guerra, é parcialmente revelado. E acho que você fez um ponto muito bom para o nosso público. Indivíduos serão responsabilizados e renunciarão. Eles renunciarão por causa de sua presença em um avião, a caminho de uma festa sexual. Ou ouviremos uma história sobre chantagem israelense de indivíduos, sobre o papel do Mossad, ou ouviremos sobre a agência russa. Essas são distrações. Na Rússia, alguém como Alexander Dugin, considerado um filósofo russo respeitável, dizendo, e estou olhando para o jornal para lhe dar as palavras dele, que descreve esse império como satânico. E também tivemos histórias vindas dos arquivos de Epstein, as fotos da casa dele e as alegações de práticas satânicas, sangrias, tortura e tudo mais. Então o que não há é uma redescoberta da dominação imperialista à moda antiga. O que há é cada país tentando permanecer dentro do sistema imperial que atualmente está em guerra no campo de batalha ucraniano e em outros lugares. Preservar o sistema, mas eliminar algumas maçãs podres pegas com as calças abaixadas, por assim dizer. Isso não significa que devamos tratar com leviandade ou de forma inadequada a imoralidade da exploração de mulheres jovens, especialmente das jovens russas. Esse foi o único sucesso russo, por assim dizer, que Epstein já teve. Ele recrutou mulheres russas para atuarem como prostitutas em algumas dessas festas. E foi só isso. Mas a história do sexo, a história de Israel, a história do satanismo, a versão de Dugin,
todas são distrações em relação aos mecanismos financeiros subjacentes do domínio imperial dos Estados na Europa, no qual a Noruega desempenha um papel subsidiário e associado. Sim, mas agora, apenas para tornar esse ponto relevante para nossa conversa sobre a Rússia, temos neste momento uma crise muito séria em Moscou sobre os termos em que a Rússia pode chegar a um acordo com o governo Trump para a paz no campo de batalha ucraniano. E pela primeira vez que me lembro, o ministro das Relações Exteriores está sendo ativamente criticado na linha de Kirill Dmitriev em relação às negociações. O presidente Putin acabou de mudar a delegação que irá para onde vamos desta vez, Genebra, na próxima semana, para as conversas com a delegação ucraniana. Ele desmilitarizou a delegação e colocou Vladimir Medinsky novamente no comando. O que temos agora é uma grave crise de formulação de políticas na frente de guerra em Moscou, na qual Kirill Dmitriev está vencendo. Isso é significativo se olharmos para Dmitriev. O que ele está dizendo sobre o caso Epstein? Ele está enfatizando o aspecto sexual, o satanismo, a culpa de Mendelssohn e evitando qualquer forma de crítica à administração Trump. Na verdade, ele está tentando apaziguar e se ingratiar com o governo Trump, que inclui pessoas com quem ele vem negociando. E se quisermos ver quais são os termos que Dmitriev está negociando, basta olhar para os termos que Hitchkov, Lutnick, Bessent, Kushner e Josh Grunbaum vêm discutindo com Dmitriev em Miami e em outros lugares. Esse memorando, ou o resumo de alguns dos pontos, apareceu na Bloomberg cerca de 24 horas atrás. Portanto, concordo inteiramente com você, Glenn. O que temos aqui é o velho imperialismo financeiro dos Estados Unidos e anglo-americano. E há muitas pessoas que você entrevista que são especialistas em como esses sistemas funcionam, atuando sobre negociadores russos como Kirill Dmitriev, para garantir que eles tragam à mesa uma forma de negociação que o presidente Putin não quer mais que o grupo do almirante Yakoshchikov represente. Admiral Igor Kostyakov of the GRU to represent. Now, that's an application of... Agora, esse é um exemplo de, vamos chamar assim, imperialismo aplicado, em que um dos grupos russos tenta desviar a atenção da estrutura subjacente. Por quê? Porque a teoria em Moscou é que a Rússia pode promover seus interesses fazendo um acordo com esses mesmos elementos. Ao mesmo tempo, há uma grande facção russa, provavelmente a maioria do Conselho de Segurança, que afirma que a Rússia não pode fazer um acordo com esses elementos do lado dos Estados Unidos. Portanto, aqui temos uma política Epstein aplicada, e eles estão levando isso muito a sério. Bem, o que você acha que seria a consequência, então, desse esforço de basicamente russificar os arquivos de Epstein? Porque toda a lição das versões anteriores disso é que é algo bastante imprevisível. Por exemplo, se voltarmos a 2016, o Russiagate original estava muito ligado à política interna dos Estados Unidos. Como aprendemos com todos aqueles documentos, a equipe de Hillary Clinton não conseguiu deter Trump. Como o próprio Trump disse, ele poderia atirar em alguém em Manhattan, e isso não afetaria sua posição nas pesquisas. Enfim, eles presumiram que ligá-lo à Rússia seria a kryptonita que o derrubaria. Foi isso que Obama também foi informado pela CIA. É por isso que Clinton estava fabricando esses vínculos. Mas o meu ponto é que isso era uma disputa interna dentro dos Estados Unidos. Ainda assim, nasceu a história da interferência russa, e ela teve consequências tremendas. Estou bastante convencido de que se não tivéssemos tido o Russiagate, talvez também não tivéssemos tido uma guerra na Ucrânia. Mesmo em 2020, durante a nova eleição, vimos algo semelhante acontecer com o escândalo do laptop de Biden. Isso provavelmente teria custado a eleição a Biden. Então, o que os americanos fizeram? Bem, eles russiagaram a situação, envolveram a Rússia em toda essa disputa interna com a qual ela não tinha nada a ver. Então havia esses 51 agentes de inteligência mentindo,
dizendo que, você sabe, as digitais da Rússia estavam por toda parte. Não havia nenhum vestígio disso. E mais tarde, eles tentaram voltar atrás. Mas a mídia repetiu a história, e as redes sociais ofereceram censura. Quer dizer, o Twitter chegou a suspender toda a conta do New York Post naquela época. Claro, você nem podia compartilhar o link. O Facebook fez o mesmo. Ajustou o algoritmo para que as pessoas não vissem. Mais tarde, Zuckerberg disse que o FBI havia orientado isso. Então, mais uma vez, temos essa história fabricada sobre a Rússia para encobrir corrupção e escândalos internos nos Estados Unidos. E, novamente, esse é o propósito de um bicho-papão. E isso destruiu ainda mais a estabilidade internacional, pois convenceu o público de que os russos estavam envolvidos em algum tipo de guerra híbrida contra eles. De qualquer forma, parece que poderíamos seguir por esse caminho novamente. Então, temos esse escândalo. Trump tentou descartá-lo como uma farsa. Agora, é claro, está muito evidente que isso está longe de ser uma farsa. E parece que o impulso é novamente russificar a questão. Fingir que se trata de um agente russo. Assim, em vez de fazer uma limpeza interna, a solução passa a ser confrontar a Rússia. Não se deve questionar nossas elites. Você acha que poderíamos seguir por esse caminho novamente? Ou acha que a mídia já esgotou sua credibilidade a essa altura? Bem, acho que você colocou muito bem, Glenn, e só posso concordar com sua descrição de como a guerra de propaganda reforça a guerra imperial. O que eu acrescentaria falando do lado russo é um pouco diferente. A propaganda é sempre um subproduto, a manifestação superficial de choques subjacentes de forças econômicas e militares. E nesta guerra em particular, teríamos que dizer que a força militar russa está vencendo neste campo de batalha. Se for permitido que continue pelo Kremlin, sem chegar a termos de negociação com os americanos, que se beneficiam dessa guerra de propaganda, o resultado será o fim da expansão da OTAN para o leste, pelo menos nesse fronte. Expansion eastwards, at least on that front. Russia perfectly well understands, and I don't have to tell you. A Rússia entende perfeitamente bem, e eu não preciso lhe dizer, que a guerra continuará na frente polonesa, na frente finlandesa, em todos os lugares. A guerra está se intensificando agora no mar e também no Ártico, da Groenlândia ao Canadá e até o Extremo Oriente. Portanto, a Rússia enfrenta o problema espinhoso de vencer em um campo de batalha para poder continuar lutando de forma eficaz em todos os outros. A propaganda nos Estados Unidos não importa. Contra a propaganda russa, certamente é verdade, não importa nesse nível de guerra. O que importa são as armas. O que importa é a força. Force matters. The truth long ago ceased to... A verdade há muito deixou de convencer os regimes europeus, todos eles politicamente frágeis, a desistirem disso. Portanto, não fará diferença se houver uma força em Londres ou uma força em Washington que responsabilize a Rússia por isto ou aquilo. Simplesmente não fará diferença. O que é muito mais fundamentalmente problemático é que há uma facção em Moscou que acredita que os interesses da Rússia serão atendidos por meio da cooperação empresarial. Cooperação econômica, a chamada fórmula de Anchorage, com os mesmos elementos do governo Trump que estão mais ameaçados pelo que poderíamos chamar de dossiê do Tesouro sobre Epstein. Se eles não processarem por medo de desmantelar os esquemas ilegais que envolvem muitos de seus próprios doadores de campanha, se não processarem, não vão expor, então sim, é muito provável que procurem bodes expiatórios. E eles não podem usar o governo israelense como bode expiatório. Não podem culpar o Mossad. Podem inventar várias teorias satânicas. Podem atacar indivíduos chamando-os de pervertidos sexuais. Podem atacar os democratas. E Bill Clinton não apenas pegou o avião de Epstein. Tive fontes que me contaram sobre suas aventuras sexuais em aviões em cidades turísticas mexicanas. Não há nada de novo nisso. Mas podemos esperar esse tipo de propaganda. O problema russo é possível firmar acordos de cooperação econômica de longo prazo com esse tipo de gente?
their moral character that's at issue. Não é o caráter moral deles que está em questão. É o fato de que eles fazem acordos e ainda assim violam sua palavra. É isso que está sendo disputado neste momento. E se temos uma facção em Moscou que diz que é possível fazer negócios normalmente com essas pessoas, e outra facção que diz, não, essas pessoas não é porque são satânicas, não é por causa de suas perversões sexuais, não é porque abusam de mulheres. Tudo isso pode até ser verdade, mas é irrelevante para seus planos de guerra em relação à Rússia. E esses planos de guerra se estendem à fragmentação da Rússia, como sempre fizeram desde 1917 e certamente desde 1945. Então, eu concordo com você, Glenn. A propaganda parece ter força política por si só. Mas os arquivos financeiros de Epstein mostram que a propaganda é essencialmente financiada, movida por dinheiro e poder político, e, em última instância, o poder político se apoia no poder militar. Neste momento, a Rússia está vencendo em um campo de batalha, mas minando a confiança que construiu com seus aliados. O presidente Xi da China, o primeiro-ministro Modi da Índia, Kim na Coreia do Norte, Raul Castro em Cuba e a Guarda Revolucionária Islâmica no Irã. A Rússia está arriscando suas alianças por uma guerra mundial que pode continuar indefinidamente, ao tentar afirmar que é possível fazer um acordo parcial com a atitude de negócios como sempre do personagem Epstein. E não é necessário expor as visitas de Howard Lutnick com seus filhos, esposas e babás à ilha. Essa não é a questão. Ele pode ou não ter visitado a ilha, mas a estrutura financeira das pessoas que colocaram Trump no poder e que lucram com a guerra contra a Rússia, com o domo dourado no espaço, com as barreiras tarifárias, toda essa estrutura de agressividade imperial contra a Rússia, Índia, China, Coreia, Irã, Cuba, Venezuela, tudo isso está sendo exposto, e não importa quais distrações propagandísticas a imprensa americana invente. O que realmente importa são as decisões que o presidente Putin está relutante em tomar neste momento. Os termos para travar a guerra curta até as eleições de meio de mandato na Rússia e a guerra mais longa pelo futuro, pela sucessão presidencial na Rússia. Do ponto de vista russo, não chegamos a lugar algum com a teoria de Dugin de que o mundo é satânico, a menos que se torne cristão ortodoxo de acordo com o gosto dele. Não chegamos a lugar nenhum com a ideia, eu acho, de seguir como de costume, como uma forma de aliviar a pressão das sanções sobre nós. Elas vão continuar. O que precisamos focar é que não fazemos parte desse sistema. A Rússia praticamente não teve nenhum papel imoral ou sexual em todos os arquivos do Departamento de Justiça. A Rússia pode basicamente perguntar: é possível fazer qualquer tipo de negociação com os americanos assim, com uma estrutura financeira desse tipo? Por que nós, ou os chineses, os indianos, os coreanos, confiaríamos neles para fazer um acordo desses? Esse é um problema muito sério agora. Isso não minimiza as imoralidades ou as culpas. De forma alguma sugere que o abuso de mulheres seja tolerado, não. O que estamos dizendo é que esse sistema de perversão é apenas uma pequena parte da escravidão imperial mais ampla que a comunidade dos Estados Unidos quer impor à Rússia. Bem, obrigado por compartilhar suas ideias sobre isso. Vou deixar um link para o seu artigo na descrição, porque definitivamente vale a pena ler. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigadinho. Obrigado por me receber.